programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Socorrei e acolhei os machucados, carregai todos seus corpos enlameados, almas assustadas e perdidas na lama, que chora e varre esse sangue marrom. E de quem é a culpa? Olá, nessa edição você vai ver. Um mês do crime da Vale aqui em Brumadinho. Um dia de luto, um dia que as pessoas foram à rua com muita dor no coração ainda, porque centenas de pessoas ainda não foram encontradas. E é fundamental a comunidade se manter unida aos atingidos para que esse crime não fique impune e não seja esquecido pela sociedade. Agora a gente vai precisar cuidar das pessoas. Aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças que são atingidas pelas barragens. Quem lida um pouquinho com a mineração sabe que, por essência, ela é violadora de direitos. Em defesa da Previdência Pública. O que justifica detonar com a Seguridade Social, com a Previdência principalmente? O que justifica deixar nosso povo desempregado e desesperado? A lógica que eles estão trabalhando é uma lógica perversa, desde a Previdência, perpassando todo o serviço público. E é essa resistência que nós vamos ter que oferecer desde já. Atualidade. Vamos nos posicionar frente às políticas de retirada de direitos trabalhistas e sociais. A reforma da Previdência, a renegociação da dívida pública do Estado e a reforma administrativa do governo Zema. Foram esses os assuntos debatidos no seminário de dia inteiro na Assembleia Legislativa, um evento promovido pelos mandatos participativos e populares da deputada estadual Beatriz Cerqueira e do deputado federal Rogério Correia. A primeira questão é nós esclarecermos à população o que é, de fato, a proposta que está no Congresso Nacional. Se nós conseguirmos explicar o que é, nós vamos conseguir uma mobilização social contra esta reforma e podemos ser vitoriosos no Congresso. Então, o seminário faz parte deste convencimento. Nós precisamos de entender, saber o que é e explicar ponto a ponto para o povo brasileiro. Nós precisamos de ganhar o debate na sociedade, explicar direito. Ganhar o debate é ganhar a verdade, porque emissoras de TV e etc., a mídia, tenta vender, primeiro, que a reforma é inexorável, que ela tem que ser feita. E nós vamos contrapor isso, com certeza, falando da dívida interna, da dívida externa, falando de como os ricos sonegam, inclusive na Previdência, e quais alternativas que nós temos para a sociedade que não coloca como necessidade essa tal reforma da Previdência. A lógica que eles estão trabalhando é uma lógica perversa, desde a Previdência, perpassando todo o serviço público. E é essa resistência que nós vamos ter que oferecer desde já. Preparar as greves gerais, porque nós vamos derrotar na rua. Nós vamos estar na luta lá, sendo a voz de vocês. Mas a gente precisa, e o que vai vencer, é o respaldo mesmo das ruas. Nós estamos, talvez, diante se essa reforma for aprovada, e considerando o posicionamento do governo do Estado já muito explícito, nós corremos o risco de sermos sobretaxados em relação à alíquota previdenciária, porque a adesão à renegociação da dívida, uma das contrapartidas é o aumento da alíquota de contribuição, mas esta PEC autoriza os entes federados a, no caso de déficit, fazer com que o servidor pague a conta. Parte significativa dos salários dos servidores públicos
pode ser jogada para um déficit que, no caso nosso, não foi gerado em hipótese alguma pelos servidores. Aí eu quero fazer trazer duas memórias aqui de luta recente. A primeira de 2013, quando todo o funcionalismo público lutou para que o FUNPENG, que era um fundo superavitário, que estava bem, que tinha recursos, que tinha esse aporte permanente, não fosse extinto. E o FUNPENG foi extinto. Quer dizer, eles pegam o dinheiro dos servidores que estavam no fundo de previdência e agora vão jogar nas nossas costas os déficits da previdência dos servidores públicos aqui do Estado. Então, primeira lembrança. A segunda é da negociação que o governo do Estado fez, que foi homologada pelo STJ. Pouquíssimas pessoas abordam esse assunto por este ângulo, mas o governo, dentro da estrutura do choque de gestão, assumiu toda a dívida previdenciária, que era dos contratos temporários, junto ao INSS, assumiu a dívida para o regime próprio. Nós estamos falando de uma dívida que, para o Estado não cumprir as suas obrigações de contribuição dos servidores à época contratados, ele assumiu para si uma dívida que foi, inclusive, objeto de negociação com o INSS e homologado pelo STJ. Se eu não me engano, a homologação aconteceu em 2010. E tudo isso agora vem para a robustez desse discurso do déficit e está muito claro, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, o recado. Eles pretendem que nós paguemos essa conta. Eu não estou vendo nenhuma ideia de dividir a conta. Nós paguemos a conta. Então, nós podemos estar diante de um aumento assustador, assombroso da contribuição previdenciária, passando por essas três questões: a própria reforma, através da PEC, a adesão à renegociação da dívida e cumprir a tarefa de pagar um déficit da Previdência dos servidores públicos. Então, isso precisa estar no nosso cenário de forma muito concreta, porque isso aqui não é para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Essa é a luta imediata que precisa ser feita. Maria Lúcia Fatorelli diz que a crise hoje ela é financiada pelo governo federal e, mais, que há uma crise fabricada pelo Banco Central. Nós estamos num cenário de crise, mas não é qualquer crise. É uma crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Se nós pegarmos os livros de economia e finanças que são adotados em faculdades no mundo inteiro, inclusive na Europa, os mestres ensinam o que provoca uma crise. Quebra de safra, que aí não tem alimento para a população. Peste, que aí o povo todo adoece e não tem gente para trabalhar, para produzir. Quebra do sistema financeiro, porque aí desorganiza toda a economia, ou guerra. Alguma desses 4 fatores aconteceram aqui no Brasil? Nada disso. Nosso povo está forte, ávido para trabalhar, graças a Deus, e apesar das dificuldades todas. Então, o que provocou essa crise? Foi a política monetária fabricada pelo Banco Central. E que política monetária é essa? Que não é ensinada nem nas faculdades de economia, administração contábil, não é ensinado isso. São ensinados modelos complicadíssimos que, na prática, não se sabe, não se chega a isso aí, ó, que está resumido em uma tela. Qual é a política monetária praticada pelo Banco Central? Maiores taxas de juros do planeta, significando uma benesse para o sistema financeiro e uma algema para a economia real, tá? Que não funciona com dinheiro caríssimo em decorrência das altas taxas de juros, sem justificativa. Tá? É uma benesse mesmo. A restrição da base monetária, o que é isso? Não deixam a economia ficar irrigada de moeda. Então, o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, porque os bancos, se qualquer empresário quiser chegar lá para pegar um empréstimo, para criar uma escola, ou criar uma empresa, ou uma pequena indústria, dar vazão à sua invenção, os bancos querem, no mínimo, 10% de juro ao mês, que dá 214% ao ano. Quem é que dá conta disso? Então,
sobra dinheiro no caixa dos bancos. Maria Lúcia Fatorelli fez as contas e mostrou que há no Caixa Único do governo mais de R$1 trilhão. Então ela questionou: como pode-se dizer que a Previdência Social está falida, está quebrada? Usa uma teoria de que tem muito dinheiro em circulação, aceita esse depósito que já ultrapassa R$1 trilhão e 200 bilhões de reais, cerca de 20% do PIB. Então, o Banco Central aceita essa montanha de dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão com os títulos da dívida pública, o que eles têm direito de receber? Juros. Então, o Banco Central enxuga toda essa moeda. Isso é voluntário, não tem nada a ver com depósito compulsório, não, viu? Enxuga essa montanha de R$1 trilhão e 200 bilhões. R$1 trilhão e 200 bilhões da nossa dívida interna são títulos que estão remunerando a sobra de caixa dos bancos e gerando escassez de moeda nos bancos. De tal maneira que, se algum empresário vai lá para pegar dinheiro, ou alguma família que quer comprar sua casa, é esse juro abusivo. Pense bem, o que aconteceria se o Banco Central parasse de enxugar essa montanha de dinheiro? O que aconteceria se esse R$1 trilhão e 200 bilhões estivesse no caixa dos bancos, minha gente? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta, igual o Banco Central fica? Os bancos iam querer o quê? Emprestar, para girar. Só que, para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da nossa economia hoje irrigada com R$1 trilhão e 200 bilhões a juro baixo? Só um mecanismo que gera, que cria dívida pública, já é responsável por essa crise. Tá? Um mecanismo. E aí, a crise tem provocado, tem exigido uma série de medidas para contorná-la. A primeira medida foi a PEC do teto, a emenda 95, vocês se lembram? Que estabeleceu o teto para a saúde, para a educação, para a previdência, para o funcionamento do Estado. Mas os gastos financeiros com a dívida ficaram fora do teto. Vocês se lembram? Vocês sabiam disso? Essa PEC do teto foi para privilegiar o sistema financeiro. O que mais que vem aí para justificar essa crise fabricada pelas altas taxas de juros, por essa restrição da base monetária, pela formação de colchão de liquidez na conta única do Tesouro? Na gaveta do Tesouro Nacional, tem mais de R$1 trilhão e 200 bilhões de reais. E o Tesouro impondo esse sacrifício todo para os estados. R$1 trilhão. Então, nós temos... Gente, olha só. Nós temos R$1 trilhão e 200 bilhões na conta única do Tesouro. Nós temos R$1 trilhão e 200 bilhões no Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Nós temos quase 380 bilhões de dólares em reservas, que dá mais de R$1 trilhão de reais, só em dinheiro na mão, disponível. O governo federal tem mais de 3,5 trilhões na mão. O que justifica entregar o sistema Eletrobras, que inclui Furnas, inclui CEMIG, inclui tudo, por 12 bi? Nós temos mais de 3,5 trilhões na mão no governo federal. O que justifica entregar o sistema Eletrobras, setores da Petrobras, Casa da Moeda, Embraer? O que justifica? O que justifica detonar com a Seguridade Social, com a Previdência, principalmente, se nós temos esse dinheiro todo? O que justifica deixar nosso povo desempregado e desesperado, porque não se fazem investimentos? Por trás disso está o que nós chamamos sistema da dívida. Tá? Sistema da dívida. Uma crise fabricada
retendo todo esse dinheiro, gerando um cenário de escassez. Porque o cenário de escassez é que está impondo as reformas, as contra-reformas, está impondo as privatizações, está impondo a autonomia do Banco Central. Sabe para que querem a autonomia do Banco Central? Para que esses mecanismos de política monetária suicida que o Banco Central está fazendo sejam sacramentados, qualquer que seja o presidente da República. Choque de realidade. Eu estava sozinha aqui em casa, aí começou os vidros das janelas aqui, batendo demais, quase assim a ponto de quebrar. Eu estava dentro de casa, aí eu falei assim, agora eu vou almoçar para me ver a novela. Quando eu ouvi um barulho intenso e o barulho foi aumentando e eu não entendi o que era. A primeira coisa que a gente pensa é nos meus irmãos, cara, o que aconteceu e tal. Você liga, aí dá aquela coincidência que você liga pro telefone deles, ninguém atende. Pô, aconteceu alguma coisa. Só que é poeirão. Aí quando meu marido saiu cá fora para ver, falou assim, não é dele, não é fogo não, é a barragem que estourou. Um mês do crime da Vale aqui em Brumadinho. Um dia de luto, um dia que as pessoas foram à rua com muita dor no coração ainda, porque centenas de pessoas ainda não foram encontradas. E é fundamental a comunidade se manter unida aos atingidos para que esse crime não fique impune e não seja esquecido pela sociedade. Hoje, em Minas Gerais também, essa semana passou na Assembleia o projeto que garante a lei da segurança das barragens. O governador sancionou essa lei na íntegra, conforme foi aprovada, e isso garante uma legislação mais avançada em termos de segurança das barragens, proibindo essas bombas que, igual Brumadinho, a mina do Feijão, que tinha a barragem que estourou, e também a Fundão e Mariana, e garante, inclusive, um melhor processo de participação da sociedade nos próximos licenciamentos. Exige a paralisação imediata das barragens que estão em alteamento e montante, o que foi uma conquista histórica a toda a sociedade civil organizada, aos movimentos populares que fizeram pressão para garantir que esse crime não ficasse impune, e agora tem essa legislação, então também é um motivo de comemoração à maior segurança das barragens aqui em Minas Gerais. Socorrei e acolhei os machucados, carregai todos seus corpos enlameados, almas assustadas e perdidas na lama. Nem só o Feijão, nem Parque Cachoeira, não foi só isso, foi só atingido. A gente, morador dos Pires, também foi, realmente eu, que sou pescador, moro próximo ao rio, estou lá numa situação difícil, nem meus meninos não podem nem olhar para o rio mais, que é todo mundo chorando, tá um trem feio demais, ninguém está fazendo nada por nós, e nós estamos na luta, nossos direitos, correndo atrás. Vários produtores rurais, com agricultura e pecuária, estão sendo atingidos por não poder usar a água do rio, e toda a população tem um anseio de saber quais serão as medidas tomadas para resolver. Uma coisa que nos indigna é a situação de nós não termos análises claras sobre o índice de contaminação que o rio pode ter sofrido, e a gente percebe que todas essas informações estão centralizadas hoje na mão da Vale. Hoje eu não posso usar água do rio, eu não posso usar água provavelmente da minha casa, porque pode ser que ela esteja contaminada. Então, para mim, hoje eu fiquei sem chão, porque eu estou desempregado, sem poder trabalhar e com dívidas. A gente não tem condições
de abastecer as famílias que precisam dessa água, o gado, né, que está morrendo de sede, as hortas também, a criação de peixe. A nossa região é uma região agropecuária muito grande, né, de grande manicultura, agricultura. Então, assim, é um desastre muito grande que aconteceu. Nós estamos destruídos, moralmente, psicologicamente. Sim, tem coisas que nada, nem o tempo vai reparar, que são as mortes que teve lá no bairro. A lama está nos fundos da minha casa e meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles não querem voltar para lá. E eu também, como pai, eu não aconselho a voltar porque tem risco de contaminação psicológica das crianças, que elas não podem estar deparando com aquilo, porque está um cemitério a céu aberto. E de quem é a culpa que carrega nas mãos marcada e manchada pela dor? Me diz, Minas Gerais, me diz. Eu acompanho o debate sobre as mineradoras e os crimes que elas cometem há bastante tempo. Só que eu fiz uma outra opção. Eu acompanho o que elas fazem pelo que o povo sofre, pelo que as pessoas vivem e pelo que as pessoas sentem nos seus impactos. Por isso eu estive em Congonhas, por isso eu estive em Macacos, por isso eu estive em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, por isso eu estive em Sarzedo, por isso eu vou a Mariana e toda a bacia do Rio Doce desde 2015, porque a gente compreende os problemas quando a gente conversa com as pessoas. Essa é a minha opção. Quero trazer a voz de uma professora da cidade de Mário Campos, que perdeu um filho de 26 anos, que ela ainda não conseguiu velar e não conseguiu enterrá-lo. E numa dessas reuniões que aconteceu em Mário Campos, a professora deu o seguinte testemunho que eu reproduzo a seguir. Eu gostaria de dizer que nenhum valor proposto por essa assassina da Vale cobre a vida do meu filho e dos nossos familiares. Nenhum dinheiro. Acompanho os meios de comunicação todos os dias, na esperança de ver que ali o corpo do meu filho foi encontrado, porque até agora, tratando que morreram tantos, mas outros 155 estão lá, debaixo daquela lama que eles enterraram vivos. A Vale desmonta montanhas, cava crateras em busca do bem mais precioso dela, que é o minério. O nosso bem mais precioso são os nossos entes queridos, os nossos familiares. É o meu filho, o marido, o pai, a mãe, de tantos que estão aqui. E é disso que nós queremos resposta. Nós não aceitamos que nenhum corpo daquele fique debaixo daquela lama. Foi acidente? Não. Acidente é acontecimento casual, fortuito, inesperado, diz o dicionário. Lá, eles sabiam do risco que corriam. Ela, a Vale, avaliou em 5,6 bilhões para nos pagar, para poder pagar quem fossem os prejudicados. Se tem 1,6 bilhão que foram bloqueados, ainda tem um saldo de 4 bilhões. E é pouco. 4 bilhões paga a vida de alguém que está debaixo da lama ou que está lá no cemitério? Não pagam. E nós não podemos aceitar migalhas. Não podemos, porque eles levaram nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes para o matadouro, pois sabiam, são assassinos. Não tem outro nome. E é assim que devem ser tratados. Quem está lá se preocupa com dinheiro, com as ações, oferta um valor de 100 mil para que a gente ficasse mudo. Cadê a reportagem? Cadê aquela movimentação toda? Cadê aquela preocupação? Inclusive a televisão, o que dá ibope, o que dá mídia, são as pessoas que estão lá mortas. E aqui vamos ficar nós. E como nós vamos ficar? Nós vamos ter que fazer um movimento nosso, juntar quem nos representa verdadeiramente. Tiraram o que a gente tinha de mais precioso. Tiraram o meu único filho, aos 26 anos. Se formou em engenharia em agosto do ano passado, e que a gente criou com tanto amor, tanto afinco.
Aqui está o pai do Bruno, a tia do Bruno, a prima e tantos outros amigos. Está aqui minha prima, que está com o marido debaixo da lama. Está aqui minha aluna, que está com o pai debaixo da lama. Cada rosto que eu olho aqui, tem gente que está em casa quebrado, com o emocional que não dá conta. Então, eu venho aqui em nome do Bruno, em nome de todos. Eu já fiz a conta, 321 mortos, assassinados pela Vale e demais empresas que visam unicamente e exclusivamente lucro e ações. Nós não estamos atrás de dinheiro, mas nós não vamos deixar um centavo para trás, 0,1, porque é a única forma de penalizar esses capitalistas que matam vida, fauna, flora. Acabou o rio. Todo mundo que utilizava o rio até lá embaixo, com que vai sobreviver agora? Vai viver como? Tem jeito? Que a Vale tenha a decência de respeitar. Primeiro, que ela encontre todos os corpos que lá estão. E esse é o apelo que eu trago aqui hoje como mãe do Bruno. Eu sou mãe, e todo mundo que é mãe sabe onde é que o nosso coração bate. Ele bate onde? É no peito do filho ou é no nosso? É no peito do filho. O meu parou no dia 25 de janeiro, ao 12h28. Se tem uma coisa à parte de Deus que vai me fazer ficar viva nessa terra, chama-se justiça. E esse povo não terá sossego. No dia em que eles disserem, as buscas estão encerradas, se o meu filho estiver lá, ou parente de qualquer um de vocês, pode me chamar, que eu vou fazer greve de fome. Nós vamos ficar lá em cima daquela lama, porque os nossos entes queridos, o bem mais precioso está lá. Foi enterrado vivo. Nós não vamos nos calar. Me desculpem, me perdoem por ter extrapolado o tempo. Eu estou engasgada, mas eu continuo viva. Nós continuamos vivos para dar voz àqueles que estão hoje enterrados, que tiveram a oportunidade de ser enterrados de forma digna, ou os que foram enterrados vivos e que hoje a televisão chama eles de quê? Qual nome? Desaparecidos. Continuamos firmes e com fé em Deus, porque isso não pode acabar como acabou Mariana. Esse é o desabafo da professora Andressa, em Mário Campos, que até hoje não conseguiu velar e enterrar o seu filho de 26 anos. Em rios que choram sem querer morrer, barro de vida, ou morte como passarinho caindo na lama. A gente divide o luto e a luta para que nós possamos frear esse poder predatório das mineradoras. Eu sou defensora de uma comissão parlamentar de inquérito desde 2015, porque o passado a gente tem que ajustar contas com ele. Porque quando a gente não vela os nossos mortos, os criminosos se acham no direito de continuar a cometer os seus crimes. Acho que a CPI cumprirá esse importante papel, porque ela é o que é de mais robusto pode ser feito pela casa. Hoje, nós cuidamos do licenciamento e da segurança das barragens. Agora, a gente vai precisar cuidar das pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças que são atingidas pelas barragens. Nós temos, desde a legislatura passada, projeto de autoria do governador do estado, que é uma política de proteção aos atingidos e atingidas. Quem lida um pouquinho com a mineração sabe que, por essência, ela é violadora de direitos. Ela invisibiliza as comunidades, onde ela chegam doenças que antes não existiam, ela tira as águas das nossas comunidades, porque onde tem mineração não tem água, ela tira o sossego, ela tira o modo de viver das pessoas, ela tira a agricultura familiar e, fundamentalmente, as primeiras que são atingidas são as mulheres. Então, agora, nós precisamos nos esforçar para que o governador Romeu Zema desarquive o projeto, que é aquele que dará proteção aos atingidos e atingidas por barragens, porque cuidar dessas pessoas e protegê-las contra a violação de direitos é muito importante. Cuidado, velho Chico, meu amor, cuidado. A Vale não existe amor. Obrigado pela audiência. Voltaremos no próximo sábado. Até lá!